Então, como já foi dito, desde o começo da Santa Missa, da Eucaristia que estamos celebrando, hoje é o quarto domingo da Páscoa, é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E este dia foi criado exatamente, sobretudo por causa do Evangelho que nós lemos neste dia, no capítulo 10º de São João, em que Jesus discorre ali como uma grande catequese sobre a figura do pastor, atribuindo a ele esta bela imagem do pastor que cuida da sua ovelha. A gente lembra que essa imagem do pastor sempre foi muito cara, digamos assim, ao povo de Israel, que era um povo ligado nas suas origens ao mundo pastoril, a vida do campo, da roça, e, sobretudo, de muitos homens que cuidavam dos rebanhos. A gente lembra, né, que, seja no Antigo, no Novo Testamento, a gente vai encontrar muito isso. Eu lembro aqui, por exemplo, o livro de Ezequiel, né, no capítulo 34, onde o próprio Deus atribui a si essa imagem do pastor que vai descer do céu, digamos assim, para cuidar do rebanho, que era o povo de Israel, que não estava sendo bem cuidado pelos pastores, que ele, Deus, tinha colocado à frente do povo, como, por exemplo, o rei, né, de Israel, os sacerdotes do templo, aqueles que deveriam realmente cuidar do povo de Deus, não estavam cuidando, pelo contrário, né, estavam até explorando o povo de Israel, sobretudo os pobres. E Deus, eu vou descer para cuidar do meu povo, do meu rebanho. Vou tratar as feridas, vou tratar aquelas que foram violentadas. Então ali aparece, né, esse cuidado de Deus pelo seu povo. E é interessante como isso vai repercutir depois lá na vida de Jesus. É Ele que veio do céu como Deus para, como diz o Evangelho de hoje, ser o pastor. No desenvolvimento deste Evangelho, que a gente vai lendo, hoje só 10 versículos, a gente vai encontrar lá o momento em que Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. Nos próximos, é bom lembrar que são 3 anos em que a gente lê, né, esse Evangelho, então num determinado momento a gente vai encontrar isso lá. E hoje, aqui no Salmo, famoso, conhecido Salmo 22 ou 23, como a gente chama, ali também está colocada essa imagem do pastor. Então, Jesus, quando fala que ele é o pastor das ovelhas, ele está usando, evidentemente, uma analogia, uma metáfora, para falar de si em relação ao povo que lhe foi dado para cuidar. E hoje, nesse trecho do Evangelho, ele diz algumas coisas que são interessantes para que, digamos assim, a gente possa perceber esse cuidado, o amor, o carinho que Deus tem para conosco através de seu Filho Jesus Cristo. Uma das palavras mais claras, eu diria assim, mais densas e fortes deste Evangelho de hoje, que revela qual é a missão deste pastor, é quando Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, essa expressão, ela revela a preocupação de Deus para com o seu povo, para lhes dar a vida, mas não é uma vida qualquer, é vida plena, vida em abundância, que revela, digamos assim, que Deus quer o seu povo, não um povo aí abandonado, violentado, destruído, maltratado, doente, pecador. Não, ele quer o povo com vida plena. E assim a gente pode dizer, Jesus estabelece uma relação, mais uma vez eu repito, de intimidade, de proximidade com o seu povo. A gente tem, às vezes, uma ideia de que Deus está distante, né, lá no céu. Quando a gente fala de Deus, a gente olha para o céu, né? E Jesus revelou que não é assim, que Ele está no meio de nós, né?
Ele está presente na nossa vida e quer para nós vida plena, não é qualquer vida. Toda vida que é maltratada atinge a Deus. Toda vida que é violentada atinge a Deus, porque Ele está presente na nossa vida. E nós vimos aqui no Evangelho algumas coisas que são interessantes para revelar para que Jesus veio. Em primeiro lugar, ele diz assim, que Ele é a porta, né, do redil, do rebanho, do curral, melhor dizendo. Né? Ele é a porta. Por que será que Jesus está dizendo isso? Né? E ele vai dizer ainda que Ele abre esta porta, Ele chama as ovelhas pelo nome. Quando as ovelhas escutam a sua voz, elas o seguem. E vai caminhando à frente delas para que elas possam comer, se alimentar. Então é um cuidado, né, que Jesus tem para com o seu povo. É lógico que a imagem pastoril pode, às vezes, gerar uma coisa assim muito longe, distante de nós, ou uma coisa assim muito, às vezes até meio infantil, né? Da gente ver lá aquela imagem de Jesus colocando um cordeirinho nos braços. Né? A gente lembra aqui que Jesus, uma vez, ele falava das ovelhas perdidas, ou da ovelha perdida, que era preferível deixar 99 salvas lá no curral e ir atrás de uma única que se perdeu. E quando encontra, está perdida, ele coloca no ombro e fica alegre por isso, né? Porque esse é o cuidado. Uma ovelha tresmalhada, seja por qualquer circunstância, é alvo e objeto do carinho e do amor de Deus. Às vezes, para nós é o contrário, né? A gente tem até os nomes horríveis para tratar essas pessoas, ovelha negra, ovelha não sei o quê, né? Então eles que se danem para lá, para Jesus não é assim. Ele vai atrás, né? Exatamente daquela que está mais longe, mais distante, se perdeu pelo caminho. E aí vem a imagem, né, do ser humano que às vezes se afasta de Deus pelo pecado, por alguma razão, mas Jesus vai atrás. Para nós, quanto mais distância dessas pessoas, é melhor, eu diria. Não é verdade? A gente, quando vê uma pessoa assim, que tem uma fama meio ruim, né? A gente, olha, aqui não é teu lugar, fora da igreja, fora da família, né? A gente abandona esse pessoal que é bem distância, até discrimina às vezes, porque tem alguma coisa na vida meio que a sociedade não aceita, mas nós não somos a sociedade, né? Nós somos ovelhas do curral de Cristo. Aí é diferente, né? Se evidencia aqui a necessidade, eu diria, de nós compreendermos o significado, o que é a porta, porque Jesus conhece cada uma pelo nome, porque nós escutamos a voz do pastor e o seguimos, exatamente para indicar um caminho. Jesus é a porta de entrada e de saída para o reino de Deus. Jesus é aquele que conhece cada um pelo nome. E a gente, em contrapartida a isso, seguimos a voz dele. Então, a primeira, eu diria assim, a primeira grande mensagem, né, desse evangelho, e que Jesus, e aí vem a imagem neste tempo da Páscoa, né, Jesus ressuscitado, que deu a vida pelas suas ovelhas, é o pastor, é a porta que conduz a vida em abundância. Essa é a primeira grande bela imagem, né, eu diria, uma mensagem que a gente tem, para nos ajudar a compreender, mais uma vez eu repito, que Jesus é o Filho de Deus, é Deus presente, próximo de nós, Ele não está distante. E isso ele explica depois muito bem. Mas antes de falar sobre isso, a gente lembra que Jesus vai dizer uma coisa que é muito importante, que é os maus pastores. Aqueles que pulam a cerca, digamos assim, do curral
para explorar as ovelhas, para enganar as ovelhas, e as abandona. Em outro momento a gente vai dizer, quando vê o lobo, ele foge, Jesus chama isso de mercenarismo, né? É o mercenário, que se diz ser pastor, se apresenta com a imagem do pastor, mas na hora do perigo, foge. E é interessante essa percepção que Jesus tem, né, dessa realidade do seu tempo. Por que isso? Porque, como eu repito, lá para o Antigo Testamento e para o Novo, as lideranças religiosas ou políticas daquela época deveriam ser pastores, cuidadores do povo de Deus. Aqueles que lideravam o povo lá no tempo de Jesus, não tinha mais rei, não é? Tinha lá o Herodes, que era um pastor mercenário, violento. Então Jesus, isso aí não serve para o rebanho, né? Tomem cuidado com esses maus pastores, mercenários. O mercenário só faz as coisas quando paga, né? A palavra mercenário, ela tem como raiz a palavra mercadoria, mercearia, né? Mercenarismo, é tudo assim. É uma coisa de troca. Eu só faço um serviço se me pagarem. E Jesus vai dizer, eu não recebo paga nenhuma, mas o mau pastor recebe. E aí estão, né, digamos, ou está aí uma imagem que é muito forte nesse relacionamento de Jesus conosco. Então ele diz, tomem cuidado com esses maus pastores. Às vezes ele vai até falar que eles são lobos vestidos com pele de carneiro, né? E Jesus, ele adverte, isso é uma advertência, que o povo lá, naquela época e hoje, nós tomemos cuidado com aqueles que falam em nome de Deus, mas são mercenários. Então eu diria que para nós, esse evangelho de hoje, ele traz essa imagem de um belo e um bom pastor que cuida, que vai atrás, que traz, que leva para pastar e assim por diante, mas também tem os ladrões e salteadores, lideranças que exploram. E aí vem de novo essa afirmação que é muito forte, ele é a única porta, o único acesso seguro, o pastor autêntico, que chama pelo nome, que conduz suas ovelhas com cuidado e com carinho. Então, por isso, eu diria assim, hoje nós somos chamados, né, a escutar a voz de Jesus. E, nesse sentido, discernir, avaliar, analisar, fazer escolhas certas por aqueles e aquelas que, às vezes, se locupletam, digamos assim, tomam o lugar dos verdadeiros pastores e levam o povo para o buraco. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Tem muitos pastores que estão falando em nome de Deus por aí, mas que não são autênticos. E o que é pior, tem um monte de seguidores, né? Nessas chamadas redes sociais, né? Aqui tem um monte de realidades, inclusive dentro da Igreja Católica, não precisa olhar para fora não, né? Que hoje em dia se colocam no lugar do Papa, dos bispos, são doutrinadores, influenciadores, que acham que estão falando a verdade contra a Igreja de Cristo, e aí vem um monte de gente para seguir essas pessoas. Contra o Papa, contra os documentos da Igreja, a doutrina da Igreja, a liturgia da Igreja, né? Como a gente encontra essas pessoas por aí. Então Jesus já tinha advertido, cuidado com os ladrões e salteadores, lideranças do nosso povo disfarçadas, mercenários. E a gente pode identificar essas pessoas. Eu não vou falar nome aqui, né, porque não é necessário, vocês conhecem muito bem. Agora, tem uma realidade que é muito interessante aqui, uma mensagem que brota desse domingo, que é compreender que todos aqueles e aquelas que exercem alguma liderança no meio do povo de Deus são também pastores. Não é só o padre, ou só o bispo, o papa,
ou aqueles que têm algum papel, têm um exercício de liderança, né, no meio da comunidade. Na verdade, este Cristo ressuscitado, pastor dos pastores, se manifesta em todas as pessoas que têm liderança na igreja, que são pastores também. Por exemplo, eu sempre cito isso como exemplo, que para mim é um exemplo bem acabado, né? Os pais de uma família, por exemplo, né? São pastores da sua família, né? São aqueles que cuidam do seu rebanho, literalmente, digamos assim, abrem e fecham as portas, conhecem os filhos pelo nome, os filhos conhecem a sua voz, o seu jeito de ser, né? Que liderança bonita é aquela exercida pelos pais de família. Aqueles que na sociedade têm algum papel de liderança, os políticos, não é? Por que não dizer? Se são bons ou maus os pastores, isso é problema deles, mas eles são pastores do povo. O prefeito, o governador do estado, os juízes, né? Esse pessoal que está por aí, às vezes, fazendo um papel, né, de liderança, podem ser chamados de pastores. Se são mercenários, é outro problema, e a gente conhece o povo pelo nome, às vezes está bem perto de nós, né? Então é preciso tomar cuidado com esses mercenários que estão por aí também, né? A gente pode entender isso nos seus professores, por exemplo, da escola, né? Das nossas escolas, são pastores dos nossos alunos, os filhos de vocês, alguém que dirige alguma coisa, um motorista de ônibus, um policial, enfim, quem tem um papel de liderança na sociedade, para Jesus, é pastor. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que são considerados rebanho, também têm um papel significativo nessa relação, né, nesse relacionamento. Não são ovelhas que se sintam apenas dirigidas ou guiadas por quem quer que seja. Não, tem que ouvir a voz verdadeira para poder seguir o verdadeiro pastor. Isso é problema nosso, eu diria assim, né? De discernir, de avaliar, analisar. Mais uma vez eu repito, quem são os bons e maus pastores, que servem ou não servem para nos guiar ou dirigir, para que nós possamos verdadeiramente sentir essa presença amorosa de Deus na nossa vida. Então, eu diria assim, cabe a nós hoje, neste domingo, identificar os bons pastores e, como boas ovelhas, seguir aqueles que trazem e aproximam de nós a voz de Deus, a voz que traz a salvação e, como diz Jesus, a vida plena. E essa é a grande responsabilidade dos bons pastores, cuidar da vida. Mas uma vida que seja vida digna, vida plena. Infelizmente, a realidade que nós vivemos nos diz o contrário, não é? Nós, como cidadãos, como ovelhas, às vezes encontramos em nosso caminho realidades que são de verdadeiro abandono, né? Quanta pobreza, quanta divisão, quanta violência, quanta maldade existe no mundo. As guerras que matam milhares de pessoas inocentes. O abandono que às vezes nossas lideranças deixam as pessoas sem possibilidade de viver plenamente. Então aqui está colocado, eu diria para nós, e a gente se deixa enganar porque quer, isso já depende de nós, de verdadeiramente discernir esta voz que vem do alto e que é representada em nossa Igreja Católica pelo Papa, pelos bispos, pela sua doutrina, pela palavra de Deus, por aquilo que a gente realiza numa paróquia, numa diocese. Isso é para nós expressão de um segmento do bom pastor. E aí é que nós verdadeiramente, né, queremos ouvir, seguir e trabalhar por essa realidade do reino de Deus. O Papa Leão XIV escreveu uma mensagem muito bonita para este domingo do Bom Pastor. E ele coloca aqui alguns pontos que eu considero interessantes, inclusive aproveitando a oportunidade para falar a vocês
crismandos, crismandas, no sentido de que o sacramento que vocês vão receber hoje é uma expressão de um segmento, é uma expressão de que vocês continuam e querem continuar a ouvir a voz do bom pastor, na sua igreja, na sua paróquia, na sua comunidade. E o Papa, nesse sentido, ele, na mensagem que ele escreve, é muito bonita, ele diz assim: é preciso percorrer a beleza do bom pastor. Porque na tradução que foi feita dessa expressão de que Jesus é o bom pastor, ela é incorreta literalmente. Vocês sabem que São João escreveu o evangelho dele na língua grega, né? E a palavra que ele coloca lá para falar desse adjetivo, digamos que na verdade é mais do que isso, é um qualitativo, né? Não é bom que está escrito lá, é belo, o belo pastor, e não o bom pastor. Então, esta imagem do belo pastor é porque Jesus é o quê? É um pastor perfeito, autêntico, exemplar, disposto a dar a vida pelas suas ovelhas e manifestando o amor de Deus. E ele diz assim: para acolher ou conhecer esta beleza, são necessários a contemplação e a interioridade. E o Papa vai dizer assim: é a beleza que distingue a vida dos santos, ou seja, daqueles que querem seguir a Jesus. Então é daí que nasce a vocação. Ter cuidado com a interioridade, ter cuidado com uma realidade de intimidade com Deus a partir de dentro. De novo eu repito, infelizmente, a sociedade, o mundo de hoje, ele olha a exterioridade, né? A gente contempla as pessoas por aquilo que elas revelam na sua exterioridade. A sua beleza, digamos, é uma beleza exterior, né? Hoje se cultiva muito isso na sociedade, ainda mais com a visibilidade, né, que hoje tem a imagem da pessoa aí na sociedade digital, né? Então a gente quer aparecer, né? Inclusive isso está muito dentro da igreja também, a gente quer aparecer para os outros, a beleza facial, é o cuidado com o corpo, com as vestimentas e assim por diante, né? Só que isso não serve para mostrar a autenticidade da nossa vida, e muito menos da nossa fé, né? A beleza de uma liturgia como essa não está nas roupas que a gente veste, ou, sei lá, na beleza arquitetônica. Hoje, né, a gente quer embelezar nossas igrejas. Alguns dizem que nossas igrejas se transformaram em verdadeiros shopping centers, né? Que é luz para todo lado e cores assim brilhantes, né? Quando, na verdade, o que leva a um conhecimento profundo e verdadeiro para com Deus e para com os irmãos é a interioridade, é o que eu tenho dentro do coração, e que às vezes a minha visibilidade não revela. E é daí que vem o sentido da contemplação. Eu só posso contemplar a Deus não com a minha exteriorização, mas com a minha interioridade. O verdadeiro adorador não é aquele que se ajoelha para comungar, ou que comunga na boca para dizer: olha, eu estou aqui fazendo isso, né? Isso pode servir para nada. Às vezes a vida não responde a isso aqui, né? Nada contra que se ajoelhe, embora eu não gosto muito, né, dessas coisas, comungar na boca, essas coisas para mim já é passado, né? Tem mais sentido. Mas tem gente que quer se distinguir dos outros e faz essas coisas, né? Paciência. Mas isso não revela a interioridade, né? Então, precisamos tomar cuidado com isso. O verdadeiro seguimento de Cristo, diz o Papa, ela é correspondida na oração, no silêncio, para viver o dom da vocação. Esse é o caminho, a via do bom pastor. Depois ele diz: conhecer Deus que é amor. Quando ele diz assim: eu falo pelo nome, chamo pelo nome, elas escutam, me atendem, esse é um relacionamento de amor, de carinho, de afeto, de amizade, né?
E por isso é recíproco, né? O amor de Deus e o amor que a gente revela para Ele. Por isso o Papa usa aqui a figura de Samuel, que ouviu a voz do Senhor e aprendeu a conhecer essa voz. Ele era uma criança, um menino, e Deus o chamava Samuel, Samuel, e ele ia lá com Eli, né, para, o que tu queres, Senhor? E um belo dia, o Eli disse para ele, quando te chamar de novo, tu responde, aqui estou, Senhor. Uma criança começou a compreender na interioridade dele a voz de Deus. Por isso o Papa diz, é preciso aprender a confiar. Nasce da confiança, nasce o conhecimento, e assim a gente vai aos poucos entendendo o alcance, o significado de Deus na nossa vida. Por isso o Papa conclui a mensagem dele dizendo assim, é preciso amadurecer na vocação. E de novo eu repito, vocação aqui não se trata apenas a vocação para ser padre, para ser religiosa, na vida consagrada, né? Não sei se tem vocação para ser bispo, mas às vezes é acidente, né? A gente se torna bispo porque é padre, não se pode fazer um caminho inverso, né? Mas tem que fazer um caminho, isso serve para todo mundo, né? Para todos nós. Então, o Papa vai dizer, a vocação é um vínculo forte, essencial com o Senhor. E de novo, não precisa aparecer para dizer que está seguindo o Senhor, né? Precisa, de novo, a contemplação, a oração, a interioridade, fazer esse caminho que nos ajuda no exterior, na realidade da vida, verdadeiramente revelar que eu tenho Deus no meu coração. E é aqui que eu falo então a vocês, meus caros irmãos e irmãs que serão crismados, vocês hoje estão aqui para vivenciar plenamente, eu diria, a sua caminhada batismal para, de novo, mais uma vez, dizer sim a Deus. Significa que vocês, desde o batismo, ouviram a voz do pastor. E agora vem dizer, eu quero continuar esse caminho. Vocês viram aqui, na primeira leitura de hoje, depois daquele belo discurso, a bela catequese de Pedro, sobre o Cristo crucificado e ressuscitado, que as pessoas perguntavam para ele, o que nós podemos fazer agora? Isso no dia de Pentecostes, né? E Pedro vai dizer para eles, vocês devem se converter e ser batizados. O batismo, para aquela gente, não significava uma tradição, porque meu pai, minha mãe, meu parente lá, não sei de onde, se era católico, eu vou ser católico. Isso é um batismo por aderência, às vezes corporal, física, sentimental. O batismo é a introdução no mistério de Deus. É algo muito maior, não é, do que isso. Para nós, no caminho da igreja, na história, é bom lembrar que a confirmação ou crisma era dado no dia do batismo, era o segundo sacramento, né? Primeiro o batismo, segundo o crisma e depois o terceiro, a comunhão. A comunhão só era dada, só vinha depois do batismo e da crisma, da confirmação. Hoje é o contrário, né? Mas foram as mudanças que ocorreram no tempo. Mas antes a crisma era dado para quem se batizava, normalmente se batizava adulto, né? Então, no processo catecumenal, a gente hoje chega a um ponto grande, né? Um ponto máximo, de dizer, eu quero manter o meu batismo vivo na minha vida. E aí vem, então, o que nós ouvimos hoje. Só posso aceitar ou realizar isto se eu seguir a causa de Jesus Cristo, como diz a primeira carta de Pedro de hoje. Então, o crisma para vocês não é simplesmente porque vocês fizeram 15 anos ou ainda não foram crismados, agora eu vou me crismar. Não, é muito mais do que isso. É responsabilidade, é compromisso, é missão, é participação na vida da igreja. A gente lembra que aquelas pessoas que fizeram o catecumenato, aquela catequese, só podiam entrar para comungar e para a vida da comunidade
quando fossem batizados e crismados. Então era consequência, não é? Não é simplesmente porque eu tenho que fazer um caminho assim, cronológico, né, da minha idade, quando chega o tempo. É muito mais do que isso. Então vocês imaginem o que significa para vocês hoje este sacramento. Né? Eu creio que vocês sabem muito bem disso. O que isso implica na vida de vocês. Né? E por isso, eu sempre digo, né, essas coisas, o fato da gente estar aqui na frente de mais de 100 pessoas que vão ser crismadas, nos traz muita alegria. Porque a gente pode dizer aqui, a vida da comunidade, ela se renova. Né? O tecido eclesial, ele está mais forte, mais consistente. São mais de 100 pessoas que vão ajudar a igreja, e sobretudo esta paróquia, a fazer o seu caminho, né? A realizar a sua missão. E vocês sabem que na estrutura da igreja nós temos a diocese, temos as paróquias, as comunidades, as pastorais, os movimentos, a vida consagrada. E a gente pode dizer, esse é o meu caminho, né? Eu não me tornei bispo caindo do céu, pronto, né? Fiz todo um caminho. Padre Antônio, a mesma coisa. Se a gente for ver as irmãs, ou qualquer um de vocês, né, as pessoas que exercem as lideranças aqui na paróquia, elas fizeram um caminho, né, de amadurecimento. Então é isso que a gente espera de vocês também. Me permitam uma brincadeirinha de mau gosto. Né? O Papa Francisco, uma vez falando para os catecúmenos, ele dizia assim, que as pessoas eram batizadas, né, foram batizadas, fizeram a sua comunhão, muitos casaram, e alguns receberam o sacramento da confirmação. E ele diz assim, infelizmente, e ele foi bispo, né, de Buenos Aires, ele foi pároco, depois papa, mas ele diz, infelizmente, o que a gente percebe é o seguinte, que o pessoal diz por aí, que quando as pessoas recebem o sacramento da confirmação, elas somem da igreja. Por isso que o sacramento da confirmação, do crisma, é apelidado de sacramento do sumiço, do desaparecimento. Não é? Será que isso é verdade? Vocês confirmam isso ou não? Hein? Olha, tem gente que está dizendo, mas vocês vão ser crismados hoje. Vocês confirmam isso ou não? Padre Antônio, parece que a resposta é sim, né? Mas o Padre Antônio já me disse, ele ligou um aparelhinho em vocês, né? Eu não sei onde ele colocou, acho que foi na cabeça, no dente, em algum lugar, né? Que ele vai vigiar vocês 24 horas, vai saber onde vocês estão, para que vocês não sumam, né? Quando sumir, ele vai apertar o botão aqui, pi, vai chamar você, vem de volta para a igreja, né? Tem um chip que está aí na cabeça de vocês agora, né? Mas esse chip não é material, é espiritual, é interior, né? É expressão realmente de uma fé madura que diz, agora eu vou continuar assumindo o meu papel na igreja. São tantas coisas, né, que estão aí colocadas. Se depois procure o Padre Antônio, ele vai dizer, olha, a gente quer gente para ali, para catequese, para comunicação com os jovens, com as famílias, para a liturgia, né? Tem uns ali batendo massa para fazer a calçada, né? É gente engajada, comprometida com a igreja, que não cobra nada, não são mercenários, estão fazendo ali, né, voluntariamente. São pessoas engajadas, comprometidas com a igreja. Tantas coisas que a gente pode fazer, né? E a gente acredita, então, e isso alegra o coração da gente, de ver realmente que a igreja, a paróquia, Jesus crucificado e Nossa Senhora de Fátima vai se renovar cada vez mais com a presença de vocês. E eu já vou até advertindo, né, quando a gente fizer aqui a unção de vocês, né, eu vou passar o óleo na fronte de vocês, é a marca de Cristo, né? Esse é o chip, né? A marca de Cristo, que vai conduzir vocês para todo canto com esta marca, onde vocês chegarem,
mesmo distante de qualquer realidade de vida eclesial, vocês têm esta marca, né? É uma identidade, uma identificação. E depois eu vou dar um tapa na cara de vocês, né? Para que vocês nunca esqueçam disso, né? E vai ficar a marca de 4 dedos assim na cara, né? Que é para vocês dizerem: eu nunca mais vou me esquecer desse dia. Né? Por quê? Porque eu me identifico agora com Cristo, né? O bom pastor. Mas eu vou explicar por que deste bendito. Não é um tapa assim, né? Porque se fosse dar um tapa forte, com certeza ia ter recíproca, ia ter uma brigaiada danada aqui, né? Mas é só para dizer que antigamente, lá no exército romano, por exemplo, ou depois nas cruzadas, aqueles homens que iam lutar, né, lá pela igreja, lá em Israel, em Jerusalém, né, para defender os lugares santos, eles faziam um juramento diante lá do Papa, do Bispo, dos militares, lá, dos comandantes. Eles faziam um juramento, se comprometer realmente a lutar até a morte por Cristo. Aí recebiam, né, a roupa, a espada, e o comandante dava uma bofetada na cara do sujeito e ficava a marca ali. Sabe o que ele dizia? Exatamente isso, é para que vocês nunca esqueçam este juramento, né? A gente espera que seja assim também com vocês, que seja um tapa bem dado, né? Então vamos continuar a nossa celebração, agora mais exclusivamente ligada ao crisma, o acendimento das velas e depois as outras coisas que virão.